Louvado seja Deus pela presença de cada um de vocês nesse culto de celebração ao nosso Deus. E como já tem sido dito, louvamos a Deus porque um dia Cristo venceu a morte. E hoje nós podemos estar aqui nesse lugar reunidos no seu nome para celebrarmos a ressurreição, a Páscoa, Cristo vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos encerrando uma série de mensagens que tínhamos como tema, eu creio, e agora? Eu gostaria de compartilhar com vocês dois textos. Você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. É um texto que fala de um acontecimento com os discípulos logo após a ressurreição de Jesus. Capítulo 24, do verso 13 ao 35. Mas nós vamos ler a princípio os dois versículos de Mateus 28, verso 19 ao 20. Mateus 28, verso 19 ao 20. Vamos ler agora e depois, conforme eu vou falando, você tem aí no seu informativo, na parte interna, o esboço da mensagem que nós queremos compartilhar com você. Eu creio, e agora? Nesses últimos dias percebemos que crer em Jesus Cristo é muito mais do que apenas algo intelectual, é muito mais do que apenas algo emocional, está muito mais relacionado a uma atitude, a uma postura, a um comportamento, a uma obediência. Então, dizer que crer em Jesus e isso não se manifestar é como o Tiago dizia, é fé sem obras, é como um corpo sem espírito, está morto, não tem sentido nenhum. Então, a grande realidade é que crer em Jesus implica em tomarmos uma postura, vivemos segundo o que Ele tem nos ensinado. Então, no primeiro dia falamos que crer em Jesus implica em você se engajar numa comunidade. Nunca se falou tanto em seguir a Deus em casa, sozinho, assistindo televisão. Às vezes eu vejo algumas pessoas ainda colocando, dia desses vi uma pessoa colocando assim um sloganzinho, Jesus não veio chamar membros, veio chamar discípulos, querendo dizer que você não tem que ser membro de igreja. Isso é tolice. Inclusive a palavra membro nasceu do contexto cristão evangélico, quando diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Então é óbvio que hoje as pessoas estão caminhando cada vez mais segundo o seu próprio nariz, os seus interesses, e inventam as maiores desculpas. Mas a grande verdade é que quando você diz que crer em Jesus Cristo significa você se submeter à sua verdade, à sua palavra. Semana passada ainda falamos que se você diz que é cristão, que crê em Jesus e se é do seu discípulo, você precisa fazer aquilo que ele disse que é para ser feito. Crer na sua palavra, amá-lo intensamente. E hoje nós percebemos que dizermos que cremos em Jesus significa entender que temos uma missão. Eu creio em Jesus e agora, siga a missão que Ele te deu. Se envolva com a missão que Ele deixou para você. E isso está muito explícito, está muito claro em Mateus capítulo 28, o verso 19 e o verso 20. São as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos aqui nessa terra. E observem o que Mateus registrou, Mateus 28, verso 19 e o verso 20. Palavras de Jesus. Logo depois de ter ressuscitado de entre os mortos, ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. São apenas 2 versículos, isso é chamado de a grande comissão, a grande missão. Deus nos comissiona, e eu quero ler de novo com vocês. Jesus dizendo, portanto, vão. Vão aonde? Vão fazer o quê? Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a missão que Deus tem nos dado. Essa é a razão de ainda estarmos vivendo a vida aqui nessa terra. Jesus Cristo disse que Ele voltaria e buscaria os seus, mas enquanto Ele não buscasse os seus deveriam estar em missão. Gente, nós precisamos entender que crer em Jesus significa você se envolver com a sua missão, com o seu propósito, com a sua razão de ser, da existência da sua igreja, nossa como igreja.
Mas por que eu e você temos tanta dificuldade? Por que existe tanta dificuldade de que nós nos envolvemos na missão de Deus, na missão de Cristo? E a gente sempre acaba de uma hora para outra perdendo o foco na nossa vida. Aí entra o segundo texto que eu quero ler com vocês. Está em Lucas capítulo 24, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Deixe a sua Bíblia aberta. E conforme a gente vai falando, a gente vai lendo alguns dos versículos. Por que eu e você temos tantas dificuldades de mantermos o foco na nossa missão? Porque muitas vezes eu e você nos envolvemos com os nossos problemas ou com os problemas da vida. A grande realidade é que nós muitas vezes estamos vivendo o nosso dia a dia e, gente, viver nesse mundo, estar vivo, implica em você ter dificuldades. Jesus nunca escondeu isso. Jesus nunca nos tapeou. Jesus nunca disse que as coisas seriam um mar de rosa. Pelo contrário, Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Eu tive, vocês vão ter também. Mas não percam o foco, não percam o propósito, não percam o sentido da vida de vocês. Mas a grande verdade é que eu e você temos uma tendência de focarmos a nossa vida nos nossos problemas. E sabe qual é o maior problema de focar a vida nos problemas? O maior problema de focar a vida nos problemas é que quando você resolve um problema, surge outro. Nunca resolve o problema. Quando a gente é adolescente, a gente pensa que quando eu tiver 18 anos, eu vou resolver todos os meus problemas. A gente vai pensando, quando eu tiver minha namorada, daí que começam os problemas. Daí a menina diz assim, não, mas eu vou encontrar um rapaz bacana, vou casar com ele, e daí os meus problemas estão resolvidos. Daí que ela vai ver o que é problema na potencialidade. Depois assim, não, eu acho que é a questão do trabalho, eu acho que é a questão... E a gente está sempre resolvendo problemas, mas a grande verdade é que sempre que parece que resolvemos um problema, existe um outro problema. E isso é tão interessante que a grande verdade é que os problemas, se não forem encarados de uma maneira correta, se eu e você não percebemos as dificuldades da vida de uma maneira na perspectiva de Deus, e a gente querer um mundo zen, a gente querer um mundo tranquilo, a gente querer uma estada onde nada tire a nossa paz, que não existe esposa com TPM, que não existe filho adolescente com crise, que não existe problemas financeiros, que não existam problemas de saúde, nós estamos nos enganando, porque a grande verdade é que os problemas vão existir. Mas quando eu e você focamos nos problemas e não focamos no Deus que nos deu uma missão, nós acabamos tendo as nossas forças sugadas, as nossas energias vitais, que seriam as energias, as forças que deveriam nos levar a essa missão, são nos roubadas. E a gente se torna pessoas mal-humoradas. Quantos de vocês já vieram para um culto desse mal-humorado? Não precisa levantar a mão. Quantos de vocês vieram para o culto desse, que é culto de celebração? Jesus ressuscitou. E Paulo Paulo quando ora e escreve à igreja, ele diz assim, eu quero que vocês conheçam a Cristo e ao poder da sua ressurreição. Gente, qual seria o nosso maior problema? Seria morrer, porque morte não tem solução. Mas o nosso Deus venceu a morte. O David acabou de ler aqui de Lázaro, que estava 4 dias morto. Jesus estava 3 dias morto e venceu a morte. Então o nosso Deus é um Deus que disse, olha, não existe problema para aqueles que estão em mim, eu confio em mim, eu tenho poder para todas as coisas. Mas a grande verdade é que nós muitas vezes nos equivocamos e focamos a nossa vida nas mazelas, nas dificuldades, nos problemas, nas circunstâncias, e isso rouba as nossas forças, as nossas energias, o nosso bom humor, e a gente não consegue cumprir a nossa missão. Até o nosso corpo fica cansado, até o nosso corpo fica desgastado, até mesmo nós ficamos fragilizados, as nossas emoções, nós estamos angustiados. Quantas pessoas já me disseram, pastor, eu até ia falar, mas eu estou tão mal para falar de Jesus para alguém. Como é que eu vou falar de Jesus para alguém se eu estou tão triste, eu estou tão desanimado, eu estou tão... ora por mim, pastor. Gente, por quê? Porque está focando para o lado errado
da vida. Deus está dizendo a mim e a você que nós não deveríamos ficar olhando para a realidade, as adversidades da vida, para os nossos problemas. Nós precisamos seguir a nossa vida sabendo que recebemos de Deus uma missão. Recebemos de Deus um ide. Então nós temos uma missão e estamos em missão. Não é algo que você vai fazer só quando se aposentar. Não é algo que você vai fazer só quando você tiver dinheiro. Não é algo que você vai fazer só quando os seus filhos crescerem. Não é algo que enquanto você existir, essa é a razão da sua existência. É isso que Deus está dizendo a mim e para você. Por isso, eu gostaria de que nessa noite nós olhássemos para a realidade de 2 discípulos de Jesus, que desciam ao caminho de Emaús e não estavam vivendo a vida na perspectiva de Deus. Quando eu e você deixamos de olhar a vida na perspectiva de Deus, nós somos solapados, nós somos envolvidos, nós somos confundidos pela realidade, pelas adversidades da nossa vida. O texto nos diz, Lucas 24, verso 13 e o verso 14. Naquele mesmo dia, 2 deles, 2 dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. O que havia acontecido? Há 3 dias atrás, Jesus, o mestre deles, havia sido preso, havia sido espancado, vocês conhecem a história, e havia sido levado a uma cruz e morto, e ele estava morto. Alguns tinham dito até que ele havia ressuscitado, mas esses aqui não acreditaram em nada, e eles estavam voltando agora de Jerusalém, eles estavam voltando de estar com os outros discípulos, eles estavam totalmente preocupados com seus problemas. Por quê? Qual eram os seus problemas? O problema dos discípulos é que eles não tinham mais Jesus com eles. Jesus não estava mais presente. A expectativa que eles tinham, os seus planos, os seus ideais, os seus sonhos não existiam mais. E eles se sentiam agora derrotados, acabrunhados, e eles disseram, não vale a pena mais continuar, vamos voltar. Isso acontece sempre que eu e você nos voltamos e fixamos os nossos olhos nos problemas. E uma coisa muito interessante, você sempre vai encontrar pessoas para compartilhar com você as mesmas coisas. Você sempre vai encontrar alguém que vai estar alimentando isso na sua vida. Gente, vamos ser honestos, existem muito mais pessoas pessimistas, existem muito mais pessoas que vão te dar uma palavra para baixo, muito mais vai dizer, realmente, pega leve, realmente tu está demais, realmente não é tanto assim. Sempre vão existir mais pessoas para nos afastar da missão. Sempre vão existir mais pessoas dizendo assim, não, seja feliz. E sabe o que é ser feliz para as pessoas hoje em dia? Não é seguir a missão de Jesus, não é seguir o propósito de Deus, não é dar de cara com certas situações, é fazer o que elas têm vontade, é fazer o que dá na louca, é fazer o que é bom para elas, o que mexe com o ego delas, com os gostos delas. Então nós percebemos que esses discípulos estavam voltando para casa e eles tinham o que conversar, porque eles se identificavam com a mesma realidade. E ali eles estavam conversando e não tinha solução nenhuma. Conversaram e não chegaram a lugar nenhum. Quando você sai da missão de Deus, quando você sai do propósito de Deus, você pode ficar conversando a noite toda, a semana toda, o ano todo, com tudo que for, mas nada vai trazer sentido à sua vida se você não voltar para a missão. Se você não voltar para o propósito da sua vida. Pode até durar um momento, pode até durar alguma coisa, mas eu digo para você que quando você cair em si, você vai estar seco, vazio e desiludido. Porque se você é um discípulo, se você creu de verdade, se você faz parte do projeto de Deus, você está em missão e você tem uma missão e está em missão. O que acontece quando a gente olha demais para os nossos problemas? A primeira coisa a gente vê no verso 15 e verso 16. E enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Isso parece piada, mas esses homens caminharam com Jesus, estavam tristes devido a Jesus, mas agora eles voltam para a sua casa e Jesus aparece e eles não o reconhecem. Por que eles não reconhecem? Porque quando você
olha demais para os seus problemas, quando você começa a olhar para a realidade dura e nua e crua da vida, você perde a consciência da presença de Deus. Você simplesmente se esquece de que existe um Deus que está presente, um Deus que continua agindo na história. Qual é a diferença de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus, para uma pessoa que vive uma vida medíocre? É a vida que é diferente? Gente, se você olhar os personagens bíblicos, se você olhar os personagens da história, vocês vão ver que eles passaram coisas terríveis. Mas a história mostra que eles foram vencedores. Por quê? Porque eles não venceram coisas difíceis? Não. Foi a maneira como eles encararam a vida. Então, quando você olha para os seus problemas, você simplesmente se atém aos seus problemas, você perde consciência de que Deus é Deus na história. Você consegue deitar e descansar e saber que mesmo que as coisas hoje estejam tudo escura, Deus ainda é o Deus que controla o sol, o nascer do sol, o poente do sol, é Deus que continua dominando tudo, Deus que tem a palavra final sobre tudo e sobre todos. Essa é a consciência que nós precisamos ter. Mas a grande verdade é que quando eu e você começamos a olhar demais para os problemas, para as dificuldades, nós perdemos a consciência de que Deus está conosco, que Deus está presente. Quantas vezes você já se sentiu assim, como se tivesse abandonado por Deus? Como se Deus não estivesse presente com você? Saiba que você, sendo um filho dele, um servo dele, você entregando a sua vida, ele disse: ninguém arrebata da minha mão. Essa precisa ser a consciência que nós precisamos ter de que Deus é um Deus, que apesar de toda e qualquer circunstância, Ele está presente junto aos seus. Essa é a realidade, essa precisa ser a consciência da nossa vida. Mas os discípulos haviam perdido isso e Jesus estava presente e eles não viam. Você percebe Deus no seu dia a dia? Nessa semana que passou, nessa situação que você enfrenta na sua família, no seu lar, no seu trabalho, na sua vida pessoal, você consegue perceber Deus? Mas não apenas isso. O verso 17 nos diz: e Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Quando a gente começa a caminhar fora da missão de Deus, quando a gente começa a olhar demais para os problemas, para as adversidades, a primeira coisa que acontece é perder a consciência da presença de Deus. E quando você não tem consciência da presença de Deus, você começa a perder a paz. Você começa a sucumbir diante das pressões da vida. E o texto nos diz que eles estavam voltando totalmente entristecidos. O que existe de crente que perdeu a alegria da salvação, e me perdoe dizer uma coisa para vocês, ter a alegria da salvação, ter a salvação sem ter alegria não adianta nada. Não adianta nada você ser uma pessoa que conhece a Jesus, experimenta, mas não viver uma vida de alegria. E alegria, como eu digo para você, não é uma ausência de conflito, não é uma ausência de problemas. Não, a alegria é um estado de espírito diante da vida. E esses discípulos estavam entristecidos porque deixaram de olhar, saíram da missão, saíram do propósito de Deus e olharam demais para o seu problema. E daí o seu rosto se abateu, o seu corpo estava sofrendo, eles estavam entristecidos. Deus quer que eu e você entendamos que quando tiramos o foco, tiramos os nossos olhos da realidade do nosso Deus, nós estamos nos deixando levar por circunstâncias, por situações que vão nos abater. E não é para isso que Ele nos chamou. Por isso que Paulo dizia: posso até estar entristecido, mas não derrotado. Posso até estar fraco, mas não estou prostrado. Porque existia nele uma consciência, existia nele uma perspectiva de que ele era um homem que estava em missão, que ele tinha uma missão. Mas o que acontece? Os dois discípulos, a partir do verso 18, verso 21, eles respondem então a Jesus. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus olha para eles e diz: que coisas? Isso é tão interessante que esses homens ainda estavam presos à sexta-feira. Só que já era domingo de manhã.
Mas quando a gente foca nos problemas, a gente começa a perder a perspectiva da vida. E a gente começa a sofrer no passado, o passado influencia o presente, que influencia o futuro, e você fica totalmente sem rumo. Esses homens dizem para Jesus: você não sabe o que aconteceu? Só que a última coisa que havia acontecido era Jesus ter ressuscitado. Já as mulheres já tinham sabido disso, o Pedro já sabia disso, aqueles próprios discípulos já tinham escutado isso e não tinham crido. E Jesus pergunta para eles quais foram as coisas. E eles dizem: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo, mas os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era aquele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. O texto diz: nós esperávamos que era ele. Aqui está uma grande realidade, gente. Quando você começa a focar a sua vida com os seus olhos sem ser a maneira de Deus, quando você começa a perceber a sua existência sem ser a maneira da existência de Deus, quando você perde a visão da missão de Jesus, você fica como esses discípulos. Os discípulos estavam querendo um Jesus que não era o Jesus que era real. Eles estavam querendo que Jesus fizesse coisas que Jesus não veio para fazer. O que existem de pessoas que criam expectativas equivocadas em relação a Deus e a Jesus e ficam frustrados por coisas que Jesus nunca disse, que Jesus nunca prometeu. Eles ficam frustrados porque queriam viver uma vida totalmente ausente de problemas e dificuldades. E não é isso que Jesus prometeu. Esses discípulos, eles perderam a visão de qual era a missão de Jesus. E você? E eu? Será que nós temos consciência de qual é a nossa missão e o que Deus quer para nossas vidas hoje? O que tem de gente que joga tudo para cima, o que tem de gente que perde a sua fé, o que tem gente que hoje está carregando uma Bíblia orando a Jesus e amanhã está queimando uma vela na esquina e pagando para botar sangue de bode porque quer resolver os seus problemas. O que tem de gente que está desesperado, que hoje crê em Jesus e amanhã está se agarrando com uma pessoa que nem crente não é, porque quer que essa pessoa liberte ela de uma solteirice, de uma situação financeira, que seja o amor da vida dela. A grande verdade é que quando você não percebe, não sabe o que Jesus veio fazer e o que Ele quer que nós façamos, você corre esse risco de ter expectativas frustradas. Esses discípulos, eles esperavam algo de Jesus que Jesus nunca disse que ia fazer. Eles queriam que Jesus fosse um líder político, um libertador do domínio dos romanos, e Jesus não fez nada disso. E como Jesus não fez o que eles queriam, surgiu a desconfiança no seu coração. Surgiu a desconfiança no seu coração. Eles perderam a consciência da presença de Jesus na sua vida. Ai, eu tinha tanta certeza que Jesus ia me curar, e Ele não me curou. Ai, eu estou tão desanimada que não tenho mais nem vontade de ler e orar a Bíblia. Ai, eu tinha tanta certeza que não ia acontecer nada com meu filho, mas o meu filho passou por isso. Ai, eu tinha tanta certeza de que agora que nós estávamos fiéis nos nossos dízimos, nós não íamos ficar desempregados. Mas agora estamos nessa crise e as coisas não estão... Você começa a entender, compreender o que leva muitas vezes essas pessoas a deixarem que a desconfiança surja no seu coração? Porque criam expectativas, criam um propósito totalmente alienado daquilo que Deus quer para as suas vidas. Então, nós percebemos que Deus quer que você saiba, tenha consciência de quem é Jesus. E Ele é Deus. Ele é o Senhor e Ele merece ser adorado, servido, não pelo que Ele fez ou o que Ele deixa de fazer na minha vida, mas pelo que Ele é. E Ele resgatou a minha vida e a minha vida precisa ser oferecida a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável. Eu preciso viver a minha vida na perspectiva de Deus, de Cristo. E quando eu entendo isso, eu não me deixo levar pelas realidades adversas da vida, porque eu sei que não importa
as circunstâncias, não importa o momento, não importa o que aconteça comigo, desde que eu esteja debaixo da missão, na missão de Deus para a minha vida. Os discípulos perderam a certeza de quem era Jesus. Quem é Jesus para você? Um quebrador de galho? Quem é Jesus? Uma segurança, um guia que você amarra num braço, no pescoço? Quem é Jesus para você? Alguém que vai cuidar para que dê tudo certo? Quem é Jesus? Nós, como igreja, sempre dizemos que nós seguimos a Jesus como Senhor e como Salvador. Nós descansamos na salvação de Jesus, que nos perdoa, nos recebe, nos chama para ser filho e nos ama. Mas também temos consciência que Ele nos chama para sermos seus servos, Ele é Senhor. E Ele nos confiou uma missão. E se eu creio nele como Salvador, eu preciso crer nele como Senhor. Mas esses discípulos estavam voltando para casa. Esses discípulos estavam abandonando tudo. Esses discípulos estavam voltando atrás porque eles foram frustrados nas suas expectativas. Não aconteceu como eu esperava. Não aconteceu como eu cria. Não aconteceu do jeito que nós achávamos que era. Então vamos voltar. Vamos voltar para a velha vida, vamos voltar para os velhos costumes, vamos voltar para as velhas práticas. A coisa não deu muito certo, achei que a coisa ia ser assim, assada. Gente, sempre que você foca a sua vida dessa forma, você corre o risco de perder a visão de qual é a missão, de quem é Jesus. Isso é tão interessante que o verso 22 e o verso 24 nos diz. Continua eles falando. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. E voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmavam que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. É interessante que quando você começa a focar a sua vida na perspectiva de ver os seus problemas, de ver as dificuldades, quando você perde a visão da missão de Jesus, quando você começa a dirigir a sua vida não pelos olhos da fé, não pelos olhos daquilo que Deus te chamou, daquilo que Deus te escolheu, naquilo que Deus deliberou para você, mas naquilo que você quer, que a sua esposa quer, que o seu esposo quer, que os seus filhos querem, que a sociedade quer, que o diabo quer, você corre o risco ainda de se tornar cético. Você corre o risco de se tornar insensível àquilo que Deus faz através da vida de outras pessoas. Vamos ser bem honestos. Quem de vocês aqui já viu Jesus com esses olhos que a terra há de comer? Não sei se tem alguém aqui. Alguém aqui já ouviu Jesus com esses ouvidos que a terra há de comer? Eu tenho 52 anos, nunca vi, nunca ouvi. Mas Deus já falou comigo através da boca de muitas pessoas, inclusive muitos de vocês. Deus já usou a vida de vocês para ministrar na minha vida. Só que quando a gente começa a olhar demais para os nossos problemas, quando a gente começa a perder a perspectiva da vida, a gente não acredita em mais nada. Pode dizer que viu Jesus, pode dizer que aconteceu isso, pode dizer que foi aquilo outro, e a gente diz, é conversa fiada, isso aí é só para me enrolar, ele está querendo que eu me envolva em algum negócio, ele está querendo que eu... Foi o que aconteceu com esses cabras. Eles simplesmente perderam a sensibilidade de ouvir Deus falando através da boca de outras pessoas. Quando você começa a focar a sua vida nas dificuldades, olha gente, eu podia vir aqui e fazer que nem alguns pastores da internet, pegar o paletó aqui e derrubar meia dúzia, eu podia fazer um monte de horror aqui. Mas se você perder a sensibilidade de Jesus, gente, não adianta nada. Nós precisamos estar afinados, os nossos ouvidos, no propósito, na missão que Deus tem para nós. Se nós cremos, nós precisamos acreditar na missão de Deus. Outras pessoas haviam falado a esses discípulos de que Jesus havia ressuscitado, mas eles não acreditaram nelas. Eles não deram crédito. Eles simplesmente não levaram em conta. Porque eles estavam olhando para os seus problemas, eles estavam olhando para o seu mundinho, eles estavam olhando para a sua vida. Para onde você está olhando? O que Deus tem falado através da boca, talvez, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, do seu pai, do seu irmão, do seu pastor, da igreja que você vá. Você tem dado crédito? Você tem escutado? Você realmente tem se deixado ou você
fecha os ouvidos e faz que nem a gente era quando era criança. Acho que vocês nunca fizeram isso, mas eu fazia quando não queria ouvir. E falando, e eu... Porque eu não queria ouvir. E o que tem de gente que não quer ouvir? Esses homens não creram porque estavam olhando as coisas de uma forma diferente. Mas a Bíblia continua ainda no verso 25 e 27 e diz, então Jesus lhe disse, olha, Jesus olhou para aqueles homens assim, como vocês são tardios. Nessa tradução que eu estou usando aqui, diz assim, como vocês demoram para entender. Jesus deve ter olhado para eles e disse assim, sabe que isso é muito bom para a gente que é pastor, porque eu digo para vocês que às vezes eu me fico frustrado. Eu estou há 20 anos sendo pastor dessa igreja, e digo para vocês assim, que às vezes eu fico muito triste. Eu fico assim, desanimado, porque parece que eu estou falando grego, parece que eu estou falando inglês, parece que eu estou falando em alemão, Deutsch. Porque eu falo aqui e eu saio ali fora, estão fazendo errado. Tá? Eu falo aqui e amanhã estão querendo que eu ore por uma coisa que eu acabei de falar, que não dá para orar, porque isso aí não tem pé nem cabeça. Tia. O que o senhor acha de uma coisa que eu estou há 30 anos falando que Deus não está num negócio desse? Mas eu fico, quando eu leio um texto desse, eu fico feliz, porque Jesus ficou 3 anos e meio falando com essa gente. E eles não entenderam nada. E Jesus olhou para eles e disse, como vocês são tardios, como vocês demoram a entender. Eu falei tantas vezes, os profetas falaram que era preciso que o Cristo Messias sofresse, e começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que eles falavam desde, iniciando com os dias de Moisés, os Cristo e todos os profetas. O próprio Jesus falando com eles, gente, o próprio Jesus discorrendo sobre a Bíblia, mas eles simplesmente não tinham mais prazer e entusiasmo pela palavra. Eles simplesmente não eram mais alimentados pela palavra. Foi o que falei semana passada, você só crê naquilo que você pratica. Você só crê naquilo que você vive. Então não adianta a gente dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu botar no meu carro. Eu às vezes ando por aí e vejo uns adesivos nos carros, foi o Senhor que me deu, foi Ele que não sei o quê. E eu disse, que legal se isso fosse vivido na prática. Porque a coisa mais fácil é colar um adesivo num carro. Agora, a grande verdade é que nós precisamos ter entusiasmo pela palavra. E a palavra diz, vocês devem ir por todo o mundo, vocês estão em missão, vocês têm uma missão. É isso que eu preciso entender, porque no momento que eu só entendo o lado que Ele vai estar comigo, me guardando, me livrando, me protegendo, que não posso ter problema, não posso ter dor de barriga, eu não entendi nada. Então nós percebemos que esses discípulos só ouviram aquilo que interessava, e aquilo que não interessava não lhes dava entusiasmo, paixão pela palavra. Nós precisamos buscar a Deus na sua palavra, amar a Deus através da sua palavra, nos envolver com a sua palavra, termos totalmente envolvidos pela sua palavra. E quando isso acontece, nós estamos então vivendo, entendendo, compreendendo o que Deus quer para a gente. E aqui estão esses homens então, olhando para os seus problemas, sem ter consciência da presença de Jesus. Jesus do lado deles e eles não percebem que é Jesus. Eles estão entristecidos. O texto nos diz que eles estão entristecidos, desanimados. Eles simplesmente não sabiam nem o que Jesus veio fazer, qual era o projeto, o propósito de Jesus. Eles simplesmente tinham fechado os ouvidos para o que as outras pessoas testemunhavam, falavam de Deus, aquilo que elas, vamos dizer, testificavam, e eles perderam totalmente o entusiasmo pela palavra. Será que esse não é o reflexo da sua vida? Será que esse não é o reflexo da nossa vida? Você percebe e entende que você está em missão e que você tem uma missão? Que se você crê em Jesus Cristo, Deus te chamou, Deus te escolheu e Deus tem um propósito para você? E que você não foi feito, não foi chamado para ficar olhando, vivendo em função dos seus problemas. Porque, gente, nós sempre vamos ter problemas.
Sempre vamos ter problemas. Nós sempre vamos ter dificuldades. Quem de nós aqui pode dizer que não vai ter que lutar com uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali? Quem de nós não vai ter que superar-se a si mesmo, superar-se a tantas impropriedades? Nós precisamos entender que Deus nos chamou para olharmos além disso, a perspectiva de um Deus que nos chamou para vivermos uma missão e um propósito. Mas como nós podemos reverter isso? Esse texto nos diz que, apesar de tudo isso, esses homens fizeram algumas coisas interessantes. Primeira coisa, no verso 29. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Eles estavam caminhando e quando eles chegaram na entrada da aldeia deles, Jesus fez menção de que ia passar direto. Eu quero que você observe uma coisa. Jesus não fez menção, ele ia passar direto. Se aqueles homens não tivessem convidado Jesus, Jesus tinha passado direto. E nós não ia estar lendo isso aqui hoje. Alguém diz assim: mas Deus faz tudo o que quer, blá, 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 blá. Mas o texto aqui no grego diz que eles constrangeram Jesus. A palavra aqui diz que eles constrangeram, sentido de insistiram, fica conosco. Não foi, tu quer almoçar com a gente aí, quer jantar com a gente? Não foi algo, fica. Mas nós preparamos, nós vamos dar um jeito, nós vamos fazer alguma coisa, não vai embora, vamos. Não, Jesus, não, eu vou mais adiante. Não, fica, foi algo, não foi uma coisa que a gente faz só para formalidade. Um dia aparece lá na minha casa, tá? Não é essas coisas que às vezes as pessoas dizem para a gente. Não, o texto diz que eles constrangeram, eles insistiram. E se eles não tivessem feito isso, eu digo para vocês, Jesus teria passado reto. Então eu quero que você entenda uma coisa, que se você quiser, você vai viver toda a sua existência nessa terra olhando só para abacaxi, para problema, para dificuldade. Você nunca vai olhar o céu azul, só vai olhar nuvens. Você nunca vai olhar coisa boa. Você vai viver toda a vida só querendo um Deus para aliviar a dor. Mas se você decidir, se você quiser mudar de vida, você pode. Porque existe um Deus que diz que se nós pedirmos, se nós batemos, se nós buscarmos, Ele ouve, Ele atende, Ele muda. Ele nos dá uma nova perspectiva em relação à vida, em relação ao sentido da nossa existência, o propósito da nossa vida. Mas é preciso querer isso. Então, se eu creio, eu preciso tomar uma atitude. E a primeira coisa é dizer: Deus, eu estou numa situação que tu parece que está longe, as coisas estão difíceis, eu já não acredito mais nem no que esse cabra está falando aí na frente, isso para mim não serve mais, eu acredito que o meu tempo já passou, era quando eu era muito novo, lá sei o que você está acontecendo. Mas a grande verdade é que quando eu e você decidimos: Deus, eu quero que tu entre na minha existência e mude a minha perspectiva de olhar e entender a vida, os problemas, as realidades, as circunstâncias. E mais adiante diz que eles convidaram Jesus no verso 30. E Jesus sentou-se à mesa com eles e pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. É uma coisa interessante, a gente não tem esse hábito, mas para o oriental, eles só deixavam partir o pão uma pessoa que tinha uma posição de destaque, uma pessoa que fosse reconhecida como uma autoridade espiritual. Isso cabia quase sempre, na maioria das vezes, ao pai, ao patriarca da família, a pessoa que era responsável pela autoridade espiritual daquela casa. Quando eles colocaram esse pão na mão de Jesus, aqueles dois homens estavam inconscientemente dizendo assim: levando em conta tudo que você nos disse, eles ainda não sabiam que era Jesus. Levando em conta tudo que você falou, o jeito que você trata, o que nós estamos sentindo, você tem uma coisa. Então nós queremos entregar a você essa honra. Nós queremos reconhecer você como autoridade. Reconhecer que você tem autoridade na nossa casa, no nosso pão. E o pão aqui representa o sustento
sustento, o pão aqui representa a subsistência, o pão aqui representa a segurança, o pão aqui representa a vida, o pão aqui representa o que nos mantém vivo, o pão representa aqui tudo o que implica em vida, não apenas orgânica, biológica, mas na alma, no espírito, nos relacionamentos, em toda a nossa psique. A grande verdade é que eles estavam dizendo: nós reconhecemos você como autoridade, mesmo sem saber que eram Jesus. Agora, muito mais eu e você, quando temos essa percepção, precisamos convidar Jesus. Nós precisamos sentar na nossa casa, na nossa mesa espiritual, no nosso lar, no nosso trono, no altar da nossa casa e deliberadamente entregarmos a Cristo, nos submetermos a Cristo como autoridade na nossa casa. Você faz isso. Você coloca todas as áreas da sua vida, você permanece em Cristo na sua vida financeira, na sua vida sexual, na sua vida relacional, nos seus negócios, no seu relacionamento com os filhos, com a esposa, com os filhos. Você coloca Jesus como autoridade. Essa é a grande verdade. Por isso que Jesus muitas vezes nos afirmava que nós não poderíamos fazer nada sem Ele. Esses homens começaram a mudar a sua perspectiva de vida quando eles entenderam que eles precisavam de uma intervenção de Jesus. Fica. Nós precisamos que você entre na nossa casa, mas nós não queremos apenas que você entre na nossa casa e sente aqui e ouça o que a gente tem para te falar. Nós queremos que você pegue nas tuas mãos, nós queremos confiar a você tudo, a essência. E quando eles fizeram isso, a Bíblia diz que eles então perceberam que era Jesus. Gente, eu me surpreendo com pessoas que estão vivendo a sua vida hoje e não entregam a Jesus muitas áreas da sua vida, dos seus relacionamentos, da sua casa. Muitas pessoas que não seguem a Jesus, não honram a Jesus, não permanecem em Jesus. E permanecer em Jesus, gente, não é levantar a mão num culto uma vez por semana, não. São 24 horas por dia, 7 dias por semana. Hoje pela manhã, hoje pela tarde, hoje à noite, amanhã pela manhã, amanhã pela tarde, amanhã pela noite. Durante as nossas 24 horas nós precisamos permanecer em Cristo, porque constantemente eu e você vamos ser tentados a pegar o controle, a administrarmos a nossa vida, a dirigirmos a nossa vida, dirigirmos os nossos relacionamentos segundo a nossa vontade, segundo os parâmetros, os valores, os princípios que não são do Senhor. E isso vai trazer problemas para nós. Por isso nós precisamos permanecer e dizer: Senhor, toma, tem autoridade sobre as nossas vidas. E veja o que aconteceu. Depois de eles fazerem isso, aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram a Jesus. Eles só tiveram o reconhecimento de quem era Jesus depois que eles entregaram tudo a Ele. Eles voltaram a ter consciência de que Jesus estava com eles. Eles o adoraram. A adoração aqui é a volta da percepção de quem é o verdadeiro Jesus. Gente, às vezes a gente pensa que a adoração é vir no culto e ter um louvor de adoração, levantar a mão, cantar. A adoração é quando você vive uma vida em submissão a Deus. É quando você honra a Deus com a sua vida. Eu muito poucas vezes fui na escola, em conselho de classe, essas coisas, dos meus filhos. Quem fazia isso mais era a Eliane. Mas eu me lembro que uma vez eu fui na escola do Ezequiel, que me chamaram para ir lá. E quando você vai lá, e a diretora, a coordenadora, chega e diz: o senhor é o pai do Ezequiel? Tu já fica assim, E ela diz assim: não, ele é um excelente menino. Ele é um guri muito bacana. Ele é um guri muito comportado. Ele é um guri muito assim, muito assado. Daí você olha assim, puxou o pai. Mas agora quando ela diz: esse guri está terrível. Esse guri está aprontando. Esse guri... Puxou a mãe. A grande verdade é que quando nós estamos adorando a Deus,
é quando nós realmente estamos vivendo a missão que Deus nos deu. Ele olha para a nossa vida e diz assim, o meu filho entendeu. O meu filho tem um problema aqui, o meu filho tem um problema ali, o meu filho está levantando o carro, o meu filho está olhando lá, mas ele sabe que a vida dele está num propósito, numa perspectiva da eternidade. Ele entendeu, ele compreendeu, e por isso eu tenho prazer na vida dele. Isso é adoração. Isso é você viver a sua vida de tal forma que Deus tenha prazer em você. Deus se orgulha. A gente conhece a história de Jó, quando o próprio diabo chegou diante de Deus e Deus disse, tu viu meu filho Jó? Deus citou, não foi o diabo, foi o próprio Deus que falou. Por quê? Porque Deus se alegra quando um homem e uma mulher entendem a sua missão. Quando um homem e uma mulher entendem qual é o propósito da sua vida, que não é para viver em função dos seus problemas, das dificuldades, das mazelas, das dores de barriga, das dificuldades. Deus quer coisa maior para a gente. Deus quer que a gente se liberte disso e entenda que as nossas vidas precisam tocar a eternidade. E esses homens tiveram a consciência da presença de Jesus e disseram, e os olhos deles foram abertos e continua o texto, disseram. Então eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do nosso peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras? Gente, é muito interessante, o coração deles sentia algo, mas eles não tomavam uma postura. Por que antes de Jesus partir o pão, já que o coração deles estava ardendo, eles não disseram, vem cá, quem é tu, cara? O que está acontecendo? Te revela, e está acontecendo uma coisa estranha. Por quê? Muitas vezes nós somos muito tímidos, nós somos muito racionais. Viemos a uma reunião dessa e Deus fala com a gente. Tem um culto que Deus ministra, às vezes tem dia que nós fizemos uma oração, abrimos uma Bíblia e Deus vem, aquilo queima no nosso coração, mas a nossa razão vem e diz, não, é demais, não fica pensando, tu está te achando, cara. Vem a televisão e nos chama atenção por umas coisas lá, vem uma coisa e nos rouba de lá, e a gente leva a vida toda sendo queimado, sendo abrasado. Deus traz uma palavra, Deus traz um momento, e a gente nunca se posiciona. A gente nunca muda, a gente nunca se levanta, a gente nunca toma uma postura, nunca assume um compromisso, nunca muda a nossa vida. Então nós percebemos que esses discípulos estavam já vivendo algo, o Espírito Santo já estava queimando o coração deles, mas eles precisaram ir até as últimas consequências. Mas graças a Deus, que o texto no verso 33 diz, e eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém. Aleluia. Eles entenderam que o lugar deles não era mais em Emaús. Eles entenderam que eles precisavam estar agora com os outros discípulos. Eles entenderam agora que eles precisavam fazer parte da comunidade dos discípulos. Eles entenderam agora que eles precisavam somar as suas forças. Eles entenderam agora que eles não tinham mais que viver para a vidinha deles, olhando para o umbigo deles, para os problemas deles, que existia algo muito maior para ser feito. Eles sabiam que agora precisava arregaçar as suas mangas, porque existia um mundo para ser alcançado, existiam nações para serem discipuladas, existiam almas para serem batizadas, existiam pessoas que precisavam ouvir o Evangelho. A mente deles se abriu. Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos entender e compreender e deixar que o Espírito Santo alargue a nossa compreensão. E mais adiante no verso 35 diz, então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Há poucas horas atrás, eles riam e zombavam de algumas pessoas que falavam que Jesus tinha aparecido. E agora eles estão lá dizendo, ele apareceu para nós. Agora estavam eles dizendo, não, nós o vimos. Agora eles estavam testemunhando. Agora eles estavam envolvidos. Gente, Deus tem nos chamado para continuar a missão de Jesus. Deus tem nos chamado para sermos instrumentos de Deus nessa cidade, nesse estado, nesse país, nessa geração. Deus tem nos chamado e você tem dito, eu creio em Jesus. E agora o que eu faço? Agora eu digo para você, cumpra a missão de Deus para a sua vida.
Se submeta à visão de Deus, à missão de Deus, porque Deus nos deu uma missão e nós estamos em missão, individualmente e coletivamente como igreja. Juntos, para que muitos creiam, é o slogan da nossa campanha em maio. Juntos, para que muitos creiam. E muitos vão crer quando perceberem na vida de homens e mulheres, como você, como eu, que nós entendemos e usufruímos o poder da ressurreição na nossa vida. Por isso, não deixe os seus problemas, por maiores que sejam, afastar você da missão de Deus, do projeto de Deus para a sua vida. Não deixe que os seus problemas afastem de você a consciência, a percepção de que Deus está presente, que Deus não te abandonou e que, pelo contrário, Deus quer agir na sua vida. Não deixe que os problemas roubem de você a sua paz, o seu bom humor, a sua energia, a sua potencialidade, o seu dinheiro, a sua saúde. Entregue-se inteiramente na mão do Senhor, porque Ele quer fazer de você um homem e uma mulher, um instrumento de Deus que vá por todo esse mundo pregando o Evangelho. Por isso que as últimas palavras de Jesus foram: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar? Curva a sua cabeça.